Menopausa e saúde da família. Vou falar com uma mestra, uma craque, a doutora Denise Ornelas. Ela é médica de família, formada pela UFF e mestre em saúde da família pela Unifesp, especialista em educação, saúde e terapia sexual. Trabalha no Hospital Pérola Byton. Ela vai me corrigir se porventura eu falei alguma coisa errada do currículo dela, mas não vejo a hora de estar com ela aqui, entender como as mulheres chegam, principalmente desde a adolescência, depois no período de gestação, as que decidem ser mães, e depois na menopausa. Nessa live, a gente vai falar dessas 3 fases da mulher, que envolve, sim, hormônios, e que muitas vezes a gente fica insegura, a gente não fala abertamente sobre o que a gente está sentindo, e a gente tem que falar, porque é muito, muito importante nós, mulheres, estarmos abertas ao nosso corpo, à nossa vida, à nossa sexualidade, desde novas, até para optar por métodos contraceptivos, contraceptivos, desculpa, eu tô um pouco resfriada, eu tô confusa, que sejam bons pra você. Deixa eu ver se a doutora já está aqui. Doutora Denise, peraí, Denise, vou colocar aqui, Ornelas. Ela é muito craque, também conheço lá do Bem-Estar. Aqui, Maria Cândida, tá. Doutora, pode entrar aí, já entrou? Vamos ver. Ornelas, aqui. Nós estamos fazendo lives. Aqui entra, ó. Vamos lá. Doutora, aqui. Nós estamos fazendo lives essa semana falando de menopausa e várias especialidades para tentar entender como essa mulher chega até aqui, né? E a doutora Denise é fundamental porque ela pega a mulher. Olá! Olá, Tudo bem, doutora? Como boa vai? noite. Boa noite, boa noite. Falei um pouco do seu currículo aqui. Você trabalha no Hospital Pérola Byton? Não, eu fiz a minha formação em sexologia lá no Pérola Byton. E Eu sou especialista atualmente? em sexualidade. Atualmente eu trabalho em 2 lugares. Eu trabalho no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas aí lá eu trabalho com a parte de pesquisa, né? Hum. E também trabalho como professora universitária. E a saúde da família, né? A gente vê muito hoje, né? A gente médica da família, era uma coisa que não existia quando eu era novinha, né? Quando eu tinha 20, 25, 30. Como que você poderia explicar essa especialidade? Pega todas as fases e num quesito da mulher, no segmento feminino, como que a gente pode entender a médica da família? Perfeito, Maria Canta. Primeiro, boa noite para todo mundo, né, que está assistindo a gente. Obrigada aí pelo convite. Acho que é fundamental falar de climatério, falar de menopausa. Eu estou aqui no alto dos meus 43 anos também, iniciando nesse universo de descobertas, né? A gente, como médica, já tem um pouco dessa noção de como é que vai ser essa fase, mas viver realmente é completamente diferente. É igual quando ser mãe, igual, né, fazer É, pré-natal. Viver a experiência sempre traz um repertório completamente diferente realmente para a gente. A medicina de família e comunidade é uma especialidade que ela se reorganizou no Brasil de 2004 para cá. Então você tem toda a razão de falar que quando você tinha seus 30 anos aí, ela não era não, eu tinha 20, não existia. bem estabelecida. Na verdade, o médico de família e comunidade, esse protótipo, né, de um médico que atende todas as pessoas da mesma casa, da mesma família, ela já é era uma realidade assim, que existiu muito nos anos 60, nos anos 50. E aí, quando começou a ter a divisão da medicina em várias especialidades médicas que focavam ou em partes do corpo, né? Então, o cardiologista que só cuida do coração, ou o endócrino que só cuida da parte do sistema endocrinológico, das glândulas, né, endocrinológicas. Ou então em fases da vida, o pediatra cuidando só da infância, o ginecologista obstetra cuidando só da mulher, ou, né, e como a medicina começou a se dividir, se fragmentar, essa especialidade, que era a medicina de família e comunidade, médico generalista, o médico geral, comunitário, ele foi se dissolvendo, ele foi se desintegrando. E aí a gente passa por vários anos, né, várias décadas, na verdade, sem essa especialidade ter a importância que hoje ela vai voltar a adquirir. Volta. E nos anos 2000 ela começa a se organizar. E aí eu sou formada em 2008, né? Então hoje eu sou de uma geração que em 2008 aprendeu que a medicina de família era essa volta pelo médico, por uma médica que olhasse as pessoas como um todo, em todos os seus ciclos de vida, em todas essas faixas etárias. Então a gente pode cuidar, eu cuido, né, das pessoas grávidas, das pessoas
que estão parindo, das pessoas que estão nascendo, dos bebezinhos quando eles nascem, integrados ou não a uma determinada família, né? As pessoas na sua infância, na sua adolescência, na sua meia-idade, na sua idade adulta, na sua idade madura, na sua terceira idade, até o fim da sua vida, na sua senescência, independente aí, né? Essa questão do fim da vida, ela não é só, é sempre bom reforçar isso, só com a questão da idade avançada. A gente pode ter fim da vida em vários momentos diferentes. Então, a gente tem aí como subespecialidade também da medicina de família o acompanhamento dos cuidados paliativos, né? A gente tem toda uma parte também de cuidados mais específicos, que a gente chama de competência cultural, em que a gente tem alguns momentos da vida que vão precisar de expertises, né? Conhecimentos mais específicos, e a gente se desenvolve naquele momento para atender aquela determinada população, aquele determinado segmento. Eu tô um pouco assim sorrindo, porque eu lembro, você tá falando, eu tô lembrando de quando eu era pequena, sempre a gente falava que aquele médico ele sabia tudo. Vai no fulano que ele vai resolver seu negócio. Porque eram os médicos da família, né? Era aquele médico, mas depois o médico acabou morrendo, e aí as pessoas ficaram órfãs do médico da família, É né? bastante isso. Então, agora no ponto de vista feminino, né? Essa menina, e a gente tem muitos casos de meninas que não procuram métodos contraceptivos, né? Adolescentes graves, que a gente poderia estar planejando melhor todo esse processo, né? E tudo isso. Então, como que a menina chega? Ela chega com vergonha, por exemplo, do seu corpo, aí, ainda, doutora, da sexualidade, de tudo isso? Como que funciona? Assim, na clínica, o que você vê? Primeiro, eu acho que é isso que você está falando, assim, a primeira associação que se faz com procurar o médico, a médica, nesse momento da vida relacionada à menarca, né, que é a primeira menstruação, esse momento de transição da infância para a adolescência, é uma visão que a gente acaba desenvolvendo porque a infância ela é pura. As meninas e meninos da infância, eles não têm sexualidade, eles não têm nenhum tipo de ligação específica, a não ser com essas características que a gente, como sociedade, atribui, né, o que é de menino, o que é de menina. E aí chega nesse momento onde a menina vai menstruar, em geral, ou que ela vai poder, né, transar com alguém, ela vai ser fértil, aí vem uma preocupação da sociedade, dos pais, com ofertar algum tipo de orientação, algum tipo de cuidado. E uma parte das pessoas realmente vai ser levada pelos seus próprios familiares, principalmente pela sua mãe, né? Às vezes a gente recebe até madrasta que leva, a irmã mais velha, hoje a gente tem outras pessoas que também se implicam nesse cuidado, levam com esse objetivo, né, de oferecer algum tipo de orientação em relação à higiene, em relação a cuidados e também em relação à anticoncepção. Mas é um tabu, sem dúvida nenhuma, que é uma questão que muitas vezes a pessoa não sabe nem por que ela está ali, né? A criança, a menina, a adolescente, ela está meio pega de surpresa nesse meandro e nem sempre a expectativa de quem levou é a mesma expectativa de quem está indo ser atendida. E aí cabe a gente, principalmente médicos de família e comunidade, de fazer esse meio de campo, entender qual é o significado daquele momento e por que aquela pessoa está chegando até ali. Então, ela não sabe, ela tá chegando, não sabe direito, só que as meninas transam cada vez mais cedo, não é? Com 12, às vezes 13 anos de idade, 14, é bem mais cedo do que, eu tenho 53, do que na minha época, por exemplo. E isso não tô julgando certo ou errado, mas, mas elas chegam, talvez porque não falem com a família, não é? Não é isso? Então, vamos voltar só um pouquinho no É, tempo. Então, então, a sua geração, vai me explicando. a sua geração tenha tido essa percepção aí de que não transavam tão cedo. Mas se a gente for um pouco para a geração das nossas avós, por exemplo, que casavam lá com seus 13, 14 anos, Deus né? me livre. Onde o casamento entre adolescentes era uma coisa que não era tão esdrúxula, tão absurda assim. A sexualidade, ela sempre fez parte da espécie humana desse momento da adolescência também. Claro que a normatização social e até a própria invenção desse momento, infância e adolescência de formas separadas, ela vem com processos como, por exemplo, o controle da mortalidade infantil, vem com processos como a entrada da mulher no mercado de trabalho, então essa mulher ela passa a ser útil para o mercado de trabalho para além da procriação, para além de ter os filhos, né? Então são todos processos históricos que fazem com que a gente chegue nos anos 70, nos anos 80 e comece a preservar a adolescência como esse lugar de crescimento, de profissionalização, de ampliação dos estudos, inclusive para as mulheres, né? Para as pessoas cis que têm útero, que têm vagina, que podem procriar, mas que vão ser socializadas como mulheres para essa finalidade, de tanto ter uma família, constituir a família, mas também ter o seu trabalho, ter o seu emprego, ter esse lugar no mercado de trabalho. E se a gente for pensar em recorte social, né, as mulheres negras, historicamente,
elas sempre tiveram, principalmente, né, pensando no processo de escravização no Brasil, essa questão ligada à reprodução com muita intensidade, né? Hum, Então era compulsório praticamente ter que ter filhos para poder aumentar o volume de massa de trabalho no Brasil. Então, hum, essa invenção entre infância e adolescência, quem vai ao ginecologista, em que momento vai, ela não é homogênea em todas as classes sociais, ela não tem o mesmo significado. Mas se a gente for pensar em nível de classe média alta, né, na esfera classe média alta, começa a ter um simbolismo, então, dessa menina ser preservada, dela ter um sonho de entrar na universidade, dela ter um sonho de ter uma carreira, dela ter um sonho de... E aí, se esse sonho vai ser interrompido por uma gravidez, a gente não quer. E aí, se a gente sim. não quer, a gente vai ter a anticoncepção como uma forma de controlar isso. Quando eu falo assim que elas não sabem exatamente por que elas estão chegando ali, é porque Hum, talvez elas tenham a sensação e a impressão de que elas já sabem tudo. E aí elas hum, não conhecem a médica ou médico como esse parceiro, como essa parceira que vão poder ajudá-las nesse sentido. Elas vão lá muito mais se sentindo controladas por quem leva, obrigatoriamente. Entende? sim, sim. Que E deve ser aí existe uma horrível, né? desconexão. Mas ao mesmo Isso, existe uma tempo, se você desconexão. não leva, você não está fazendo o seu papel, né? Que a gente tem que fazer o nosso papel. Então, Claro, não, qual a melhor? tem que levar, não tô falando que não tem que levar, tô falando que começa muito antes, entendeu, Maria Cândida? Sim, Se a gente começa falando sobre a necessidade de você ter um cuidado, e aí não é só para as meninas, para os meninos também, sim. um cuidado específico de aprendizado sobre o seu próprio corpo, que vai ter aí a medicina, né, a figura da médica, como pessoas que podem te ajudar nesse sentido. A gente não faz aquele pulo da pediatria tradicional, onde a criança só ia lá para fazer exame de fezes, sangue, urina, medir, pesar e ver se estava crescendo direitinho, indo uma vez a cada 6 meses no dentista, para um momento onde a pessoa vai lá para ser invadida no seu próprio corpo, saber como é que está o Hum, tamanho do seu peito, se tem pelinho vaginal, se tem pelo debaixo da axila. Porque pensa bem, para uma criança na transição para a sim, adolescência é um momento invasivo, né? Então sim. você vai essa consulta inicial que vai te preparar para essa transição da vida da adolescente, de adulta, que também vai ser examinado nas suas partes íntimas, que vai fazer exames, que vai é uma coisa que é muito delicada. Então, esse primeiro contato, ele não pode ser só porque você vai ter que ser controlado de alguma forma no seu corpo. É para você tirar suas dúvidas, é para você poder falar do que você sente. Às vezes você nem vai falar do que você sente naquele momento, mas tem uma porta aberta. Para você saber que quando você precisar, essa porta vai poder ser acessada. A gente vê, né, porque a gente tem muitos hormônios nessa fase da adolescência, né? Tanto que eu falo que uma filha adolescente com uma mãe na menopausa é um choque, é uma coisa, doutora Denise, é uma coisa de louco, porque existe Bom, tô vivendo irritabilidade. isso também. Veja bem, minha filha tá com 10 anos, eu tô com 43. Então a gente vai chegar Não, nessa fase em breve. vocês vão chegar, vocês vão viver aí. Você, quando tiver 50, exatamente, ela vai ter 17. Mas aí você já vai estar, você já esperta com tudo isso. Não, não vai precisar. Assim, a gente fica um pouco, né? Você não sabe como agir, você não sabe o que está acontecendo com você. A mulher, quando chega na menopausa, o que eu ouço das seguidoras e de várias mulheres que eu entrevisto, assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. O que acontece com essa mulher quando ela é adolescente, esses hormônios começam a despertar, e o que que acontece com essa mulher na menopausa? E o que que acontece depois com ela na gestação, se ela opta por ter filhos? Perfeito. Eu acho que essa conjunção entre a menarca e a menopausa, como né, esses dois momentos da constelação hormonal que a gente vive, onde a gente tem mais ebulição, onde a gente tem mais transformações, só poderia ser adicionado do puerpério também, né? Porque a gente também não está preparada para a tempestade hormonal que vai acontecer no final da gravidez e no início dessa vida louca que é ser mãe, quer ter filha, amamentando ou não amamentando, o puerpério ele está ali presente para todas as pessoas que vão parir. Mas é bem semelhante, ao mesmo tempo é bem diferente quando a gente pensa em alguns aspectos, porque esses hormônios que vão estar estimulando a ovulação, esse início de ovulação, eles vão mexer com todo o nosso sistema muscular, com o nosso sistema ósseo, que são sistemas relacionados ao crescimento que a gente tem na adolescência, mas também com as questões que a gente não percebe necessariamente, né? Mas que estão relacionadas à nossa vivência diária. Você acabou de falar de nutrição, mas também vai falar de sono, vai falar de outras questões aí da vida, que às vezes as pessoas acham que é só sobre sexualidade, é só sobre o desenvolvimento dessas características sexuais. Ter seios, né? Aumentar o número de pelos, a pele que muda, porque vai ter espinha, porque vai ter mais queda de cabelo, mais seborreia, vai ter características no seu corpo modificando.
Na menopausa e na adolescência, essas coisas não acontecem sozinhas, elas não acontecem isoladas. Não são só as mudanças de caracteres, que a gente chama, né? De características sexuais secundárias à modificação desses hormônios. São também todas as adaptações que o nosso corpo vai ter a essas flutuações que vão mexer desde o sono ao sistema auditivo, às percepções sensoriais, né? A capacidade da gente reagir com maior ou menor intensidade, com mais explosões, né? Quimicamente falando. Tudo isso vai acontecer e o ambiente, obviamente, que a gente vai estar, vai propiciar maior ou menor conforto, porque todas essas mudanças vão acontecer, isso é inexorável, não tem como a gente evitar. Em algumas pessoas com maior intensidade, em outras pessoas com menor intensidade. De acordo com como você está, né, fazendo essas lives fantásticas, com o estilo de vida, isso pode ser moderado, né? Obviamente que então a boa alimentação, fazer atividade física, ter uma regulação ambiental do teu processo é fundamental. E aí isso vai mudar de acordo também como você espera que isso aconteça. Na medicina de família e comunidade, a gente usa muito, né, a medicina centrada na pessoa como uma forma de atendimento em que a gente individualiza e particulariza o cuidado. E aí a gente fala de 4 letrinhas, né, que a gente não consegue fazer uma consulta sem elas. O S, o I, o F e o E. O S são os sentimentos da pessoa sobre aquele momento. Como ela está se sentindo? Ela está vindo com medo? Ela está vindo com ansiedade? Ela está triste por aquele momento que ela está passando? Por outro lado, as pessoas também podem ter sentimentos positivos em relação a tanto a menarca quanto a menopausa. Para algumas meninas, a menarca é o fim da infância. Também se tem um luto por uma fase perdida. Não vou brincar mais, vou ter que usar absorvente, eu tenho que ser a mocinha, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Em geral, a gente associa a adolescência a possibilidades, né? Então é a melhor fase da vida, a gente vai poder, né, ir para o show de rock, a gente vai poder ir para balada, a gente vai poder fazer, vai poder isso, vai poder aquilo. Mas para muitas meninas não é assim. Isso é visto realmente como uma perda. Assim como a menopausa também é visto como uma perda. Você sai da sua vida, entre aspas, reprodutiva exclusiva e passa por uma fase de senescência. Mas para algumas mulheres, contraditoriamente também, o sentimento, às vezes, de não precisar mais se preocupar em, em reproduzir, liberta elas para uma vida que elas conseguem gozar e outras não conseguem gozar. Então, as perspectivas dos sentimentos precisam ser analisadas individualmente. Cada um vai ter um sentimento diferente. Excelente esse S, porque só um parênteses, antes de você continuar as letrinhas, a mulher que está aqui na menopausa, muitas delas, por causa desse patriarcado, desse mundo machista, né, e você não ser mais fértil, isso se torna difícil demais para a mulher, porque ela foi vista como a fértil, como a reprodutora, e esse foi o valor dado a ela até então. Se ela não tem mais aquele valor, o que que ela é depois, né? Ela é a velha que vai. Pode falar, doutor. Não, e veja bem, isso afeta inclusive as mulheres que não querem ter filhos e afeta as mulheres que tomaram essa decisão ao longo da vida e que mesmo estão tendo passado por essa questão da fertilidade como uma coisa central na vida delas, por não ter vivido esse ciclo gravídico puerperal, quando vai chegando, que a gente chama de bater o relógio biológico, né? Quando o relógio biológico vai batendo, elas também acabam se modulando por esse mesmo sentimento muitas vezes. E que não é verdade, porque a fase reprodutiva, né, o seu aparelho reprodutor, ele está ali à disposição. E hoje a gente sabe que, né, essa extensão do prazo aí por várias formas, inclusive pela reprodução assistida, ela é inclusive possível. Então, claro, ninguém está negando que existe um período biologicamente mais favorável a que você esteja ali vivendo esse momento da reprodução. Mas ele não se encerra completamente e nem ele delimita a sua capacidade funcional, a sua capacidade de reproduzir, de produzir outras coisas. E eu acho que isso é muito mais interessante da gente pensar. Talvez a gente começou falando aqui das mulheres de 60 anos, há 20 anos atrás, como é que elas, né, como é que era isso, como é que era não ter essas informações e tudo mais. Mas elas também tinham filhos muito mais novas. Então, alguém que tinha um filho com 20 anos, quando ela chegava aos 40 anos e que ela começava a ser uma pessoa no climatério, ela já estava quase tendo netos. Pensa a diferença. Então, uma pessoa com mas 45, mesmo assim, 45 tinha uma diferença da gente. A gente não, a gente acabou de ter filho ontem. Com 35, com 37, com 40. então, ninguém. Assim, você, né, doutora, sabe como essa mulher ouve, eu te troco por duas de 20, eu te troco por duas de vinte e Claro. cinco, uma que é
que tem o quadril bom para ter filho, a outra não sei o quê. Então, assim, é muito jogado pelo machismo ainda, né? Muito essa construção de você, mulher, não estar mais no lugar do desejo. E elas. E tem esse negócio. E a gente tá falando Sim, isso porque sim. você falou da letra S, Dos que é o sentimentos. sentimento. Mas continua, desculpa, doutora, Não continua as letras pra gente. problema. Não, eu só quis falar que os sentimentos eles têm que ser explorados de acordo com a realidade de cada pessoa, né? É Sim, claro que, no geral, a gente vai ter sentimentos muito mais de medo, de sim, frustração, essa intensidade do momento que está chegando ao fim. É uma mudança muito grande, é uma sim, passagem importante da vida. E aí a gente tem as ideias, né? O I é a ideia. hum, Por que que isso está acontecendo comigo? hum, Como é que funciona o meu pensamento em relação à menopausa? Então, tá, se a minha ideia de que o meu corpo está parando de produzir estrogênio completamente, por conta disso, eu não vou ficar mais sendo uma mulher atraente, hum, né, que eu vou perder essa capacidade reprodutiva e, consequentemente, e aí a gente vai lembrar de tudo que a gente já ouviu, que as mulheres na menopausa, elas não têm desejo sexual nenhum, elas ficam inibidas, elas ficam deprimidas, elas ficam chatas, elas ficam raivosas, elas ficam irritadas, elas são um saco. Se a gente introjeta isso e não aprende que existem outras alternativas e tem outras possibilidades, a nossa ideia sobre a menopausa, a nossa ideia sobre o climatério vai ser realmente muito negativa e vai ser sim, muito carregada de sentimentos de frustração, sentimentos que a gente não quer que tem. Então, a ideia que a pessoa tem sobre aquilo é muito hum, importante. Então, eu preciso saber, porque a minha paciente sabe o que é a menopausa, da onde vem, você sabe? Do mesmo jeito que lá na minha narca, que eu tenho que saber se a paciente entendeu, se a pessoa que eu estou cuidando entendeu que existe um cérebro. E esse cérebro é responsável por produzir alguns hormônios em algumas partes específicas, que vão atuar nos meus receptores de hormônio, que estão lá no meu ovário, estão no meu útero, mas também estão espalhados por todo o meu corpo. Aí ela começa a ter uma ideia diferente do que é esse processo de regulação hormonal. E para sim. que os hormônios servem? Porque se a gente achar que o hormônio só serve para fertilidade, aí a gente encerra a vida na fase fértil e acabou. Mas não é verdade. A gente continua tendo receptores hormonais em várias partes do nosso corpo até a gente morrer. E esses receptores hormonais são importantes para a gente manter o nosso corpo ativo, manter o nosso corpo, o assoalho pélvico, por exemplo, Hum, né? Ele é cheio de receptores hormonais. Se eu não uso esses receptores hormonais, se eu não ativo esses receptores hormonais, seja por estímulos externos, seja por estímulos internos, eu fico com ele mais flácido, ele realmente vai ficar parado porque não tem funcionalidade, então a gente gasta caloria e não usa ele, hum. por exemplo, entendeu? Entendi. A outra letrinha que você falou. Então, a primeira seria sentimentos, como você sente, né? As Isso. ideias que você tem na cabeça. E A o que você terceira, sabe sobre doutora. aquilo, que aí vem muita coisa do que você está Hum, fazendo que é super importante, que é a informação. Quanto mais informação eu performo a minha ideia de uma forma hum, diferente, eu amplio o meu repertório para poder lidar com aquilo, e aí vem a F, que é a funcionalidade. tá bom, Como isso que eu estou vivendo afeta a minha vida. tá bom. Então, a funcionalidade ela pode ser completamente distinta entre pessoas. Tem pessoas, e grande parte delas, né, parece assim, nos estudos que a gente tem, que 70% até 80% das pessoas vivendo o climatério têm alterações de sono. Então, a Sim. funcionalidade em relação ao sono, ela vai impactar diretamente a sua qualidade de vida. Porque não só é pontualmente naquele momento que você está com a insônia às 3 horas da madrugada. Quem já teve aquela insônia das 3 horas da madrugada, 3:30 da manhã desperta, já sabe que no dia seguinte vai ficar cansada, não vai funcionar direito, não vai trabalhar direito, não vai conseguir se concentrar nas suas coisas. Aí na segunda ou terceira vez que você tem esse despertar noturno, você já está com medo da insônia ser permanente, você está com defeito. E aí você fica olhando Sim, para a parede, fica olhando para o teto, tentando achar sozinho uma solução para dormir bem e não vai conseguir muitas vezes. E aí, então, essa funcionalidade ela pode estar na vida sexual também. De repente, eu sim. começo a me sentir menos lubrificada. Eu começo a Hum, sentir que para eu ter realmente desejo sexual, ter uma relação sexual satisfatória, o companheiro, a companheira realmente tem que me conquistar. Coisas que não eram tão relevantes assim no momento anterior passam a ser importantes naquele momento. hum, Né? Então, a funcionalidade em relação, por exemplo, a ser uma boa mãe, a estar engajada com cuidado com os filhos, a querer ficar perto, que a sociedade chama de ser boa mãe, né? Você hum. está irritada, aquele choro que antes você ia lá, acalmava, dava um beijinho, passava, de repente passa a ser extremamente, né, repulsivo. Pra quê? Tá chorando demais, tá reclamando demais. Então, todas essas possibilidades de alteração de função, elas têm que ser avaliadas com muito cuidado. Uma outra alteração de função que as pessoas não percebem muito vem pra gente como outras coisas, mas dores. Né? Então, Hum, dor muscular, dor articular,
tem a síndrome do congelamento do ombro, né? Muitas pacientes, elas entram na climatéria e o primeiro sintoma não é fogacho, não é o calorão, não é a insônia, não é aquele estalapindo que sente às vezes no ouvido, não é Hum. tontura, é dor. Começa a ter dores que antes não tinha, porque músculo e ligamentos têm receptores de estrogênio. Então, quando eu tenho flutuações muito intensas de estrogênio, é como se meu corpo comece a pensar, tá faltando, e ele sinaliza isso de uma Nossa, doutora, isso eu nunca tinha ouvido. E olha que eu já estudo menopausa e vivo e conversei já com muita médica, mas essas dores, então, dor articular, sem ser dor articular que é da Sim, articulação mesmo, mas ela pode sentir dor por causa da variação hormonal? pode sentir dor por causa da variação hormonal. Qual é a característica dessa dor? Ela não é permanente. É aquela dor que aparece, você fica meio desesperada porque você não sabe de onde veio, você não teve uma distensão muscular. Não foi porque você foi na Ah, academia e fez um exercício mais forte, não foi sim. porque você pegou um peso. É uma dor que aparece, mas ao mesmo tempo que ela aparece, em poucos momentos depois ela desaparece. E aí você fica, mas eu tava com essa dor, e aí eu marquei o médico um mês depois, quando eu chego lá já não tem mais a dor. Essas dores de flutuação, elas têm muita relação com essa questão hormonal. E muitas vezes, se elas não são bem investigadas, elas vão ficar aparecendo que você é maluco, você inventou, você estava com uma dor, de repente a dor, do mesmo jeito que ela apareceu, ela sumiu. Enxaqueca também, né? Que é uma coisa que confunde muito, as cefaleias. A gente fala de dor de cabeça, a gente tem muito característico Hum. na neurologia, quando a gente aprende lá na faculdade. Cefaleia tensional, é uma cefaleia que aparece assim, assado, a enxaqueca aparece. Aí na mesma pausa você tem mais dores de cabeça que não são muito bem características, você não consegue Hum. juntar uma coisa com outra, e aí você fica num diagnóstico meio confuso. Mas você não fala com o ginecologista, você quer ir para o especialista focal, você quer ir para o neurologista Então, resolver seu problema. Aí quando você vai no este médico de família e comunidade, que ele vai ampliar um pouco da. Aí ele percebe que isso é uma nuance, uma variação que pode estar dentro desse espectro de sintomas do climatério. Então, esse é o problema. Eu vejo muita mulher, não exatamente o que você falou agora, mas o que você falou antes, dessa mulher, ela não sabe aonde ela vai. Então ela vai para um, vai para outro, vai para outro, vai para outro. E ela tem, porque ela tem vários sintomas. Aí que tá. Sim, Quando mas é isso mesmo. começa, né, que pode ser 8 anos antes da menopausa em si, que a média é 50 anos, né? Ela tem distúrbio do sono, ela tem, de repente, que nem você falou, algumas dores que vêm e vão. Ela tem as dores de cabeça, ela tem sentimentos confusos e tristes. Por isso que eu tô fazendo essas lives, são 12 lives só essa semana, e teria live pra semana Sim. inteira que vem, porque assim, Intensivão. intensivão, de tanta coisa que tem. Então ela fala, meu Deus. Eu realmente estou ficando louca. A gente não gosta de usar essa palavra, não é muito a mulher como Sim. a louca, porque já foi usada há muito tempo, desqualificando a Mas é gente, como a mas sociedade caracteriza o sintoma, não é como a gente se sente, mas é como vão imputar na gente essa sensação. Porque a gente vai ficar com essa palavra na cabeça. Essa palavra precisa ser dita justamente para a gente tirar o peso que ela tem. Porque quando a gente começa a falar, eu ouço você, eu ouço outra mulher, converso com as minhas amigas, quando a gente perde um pouco desse tabu de falar do que a gente está sentindo e a gente começa a se hum, ouvir umas às outras, a gente fala, mas isso é comum então. Então tem mais gente sentindo isso, então eu não sim. sou diferente. Então o problema não está comigo, não é o meu corpo, não sou eu que estou errada. É a fase da vida que vai ser diferente e a gente vai precisar lidar com ela e vai precisar se cuidar, não querendo ser a jovem de 30 anos, de 20 anos ou de 14 anos, mas ser a mulher de 40, de 45, de 50, de 55, de 60 anos. Exatamente. E ela entender tudo isso, chegar num especialista, e no caso a sua especialidade é uma especialidade que vai poder fazer uma análise dessa mulher muito melhor do que um especialista X, Y, Z, porque ela vai ter principalmente as mulheres nas comunidades, porque assim, eu fui. Você conhece o G10 você conhece, né? Em Paraisópolis? Sim, O Gilson e sim, tudo. claro. Então, e aí, muitas mulheres, assim, com problema de excesso de peso, muitas mulheres não sabendo hormônio, qual hormônio que cai, qual hormônio. Agora eu fui para as ribeirinhas na floresta amazônica, elas falaram assim: olha, você veio aqui, e eu não tenho nenhuma pretensão de ser médica, eu sou só uma jornalista que estuda, né, isso, e uma mulher que passa por isso. Ela falou assim: você veio aqui. E você falou que médica às vezes vem uma vez a cada 2 meses e não explica nada pra gente.
Então a gente precisa que essa mulher entenda essa questão de hormônio, qual é o hormônio, o que que cai, o que não cai. Enfim, precisava ter campanhas efetivas, assim, mesmo no Brasil, não é menopausa não é uma coisa que, assim, às vezes fala assim, tá falando por moda. Não, não tô falando por moda, porque a produtividade dessa mulher, ela vai cair, né? Eu vejo as mulheres, elas com, assim, cansadas, irritadas e tudo isso. E tem como lidar, né? No caso, vamos terminar as letrinhas que você falou? Então, só, Mas né? está indo bem, Sentindo. as letrinhas estão bem, a gente encontra o que você está falando nesse momento. Porque a última letra é expectativas. Ah, tá. Então, Vou anotar aqui. a última letra justamente é do que você espera Hum, que mude na tua vida a partir disso e como você quer que o seu tratamento médico, o seu cuidado médico te apoie nesse sentido. Então, vão ter pessoas que estão preocupadas com a anticoncepção. Então, assim, nessa fase eu posso engravidar ainda? Porque a menstruação está completamente irregular. Eu não sei se meu anticoncepcional é um anticoncepcional mais específico. A minha expectativa é regular isso. Outras pessoas vão falar, não, minha expectativa é alinhar os meus sintomas. Eu não tô me sentindo bem, como você está falando. Eu tô me sentindo uma pessoa diferente do que eu sou e eu não quero viver dessa forma, porque eu tô tendo hum, prejuízos em relação a isso. Mas pode ser que para uma pessoa a expectativa seja fazer uma psicoterapia, seja fazer um processo de autorreconhecimento, de descoberta, onde ela perceba que, assim, poxa, o sentimento que eu tô tendo da menopausa é um sentimento de libertação, porque agora eu consigo falar aquilo que eu sinto, porque eu não tô tão preocupada com o julgamento das pessoas. Então, isso hum. pode variar. A expectativa ela pode variar de acordo também com o que você está sentindo. Então, pode ser libertador, pode ser aprisionador. Outra questão de expectativa muito grande, a reposição hormonal. Então, Sim. conversar sobre a possibilidade de repor hormônios ou não é uma demanda que a gente recebe bastante das mulheres. Elas querem saber se realmente há risco cardiovascular, se só tem um tipo de reposição hormonal, se é sempre feita com uma dose muito alta de hormônio, se as reposições hormonais elas vão ter, né, aumentar a chance de ter câncer de mama, ou aumentar a chance de ter osteoporose, ou se na verdade previne essas coisas. Então elas têm muitas dúvidas, muitas mesmo, Maria Cândido. É uma coisa assim como você está falando, né? Eu não acho que o assunto ele é completamente desconhecido. Eu acho que ele é muito mais envolto em tabus e em Sim. falsas impressões. Acho que as pessoas elas têm muito desconhecimento, desconhecimentos antigos, coisas ultrapassadas. Por exemplo, esse medo da própria terapia de reposição hormonal, que, claro, não é para botar na caixa d'água, porque não vai resolver os problemas do mundo, assim como se a gente colocar antidepressivo na caixa d'água, ou ansiolítico na caixa d'água, ou Ozempic na caixa d'água, também não vai resolver os problemas Hum, de todas as pessoas. Mas ela é bem indicada para quem sabe dos riscos, dos benefícios, sabe que o custo existe, como vai lidar com isso, com acompanhamento sério e responsável, pode ser muito adequado. Né? Então, as expectativas que as pessoas têm relacionadas a esse momento da vida, a minha expectativa é porque eu tenho medo de perder a libido e perder o marido por conta disso, porque meu marido já está reclamando. A hum. pessoa com quem eu vivo, a minha mulher, minha namorada, ela é mais nova do que eu. E assim, a gente precisa de incluir as mulheres lésbicas, as mulheres bissexuais também Sim, nessa óbvio, conversa aqui, não, né? obviamente, Porque né, doutora? Pelo amor de Deus. parece. Não, Claro. mas é porque no imaginário da menopausa é só aquele marido brigão que tá querendo ali ter essa relação sexual e as mulheres cis e as mulheres, né, que são hétero, elas não correspondem a isso. Mas, na verdade, quando você vai conversar com cada subgrupo desse, você vai ver que as expectativas elas são diferentes de acordo com isso também. Então, às vezes, um casal de mulheres lésbicas tem uma vida sexual ativíssima, nesse momento vai se desencontrar, porque uma vai viver de um jeito a menopausa e outra vai viver o climatério de outro jeito completamente diferente. Hum, Não só em termos de sensações, mas em termos também de desejo sexual. Então, às vezes, a expectativa da mulher, da pessoa que chega pra gente, é uma expectativa de alinhar esta questão da libido. Então, como é que eu hum, posso ter uma vida sexual mais satisfatória, mais confortável? E aí eu posso ter desde os dispositivos que não são hormonais, eu posso usar a lubrificação, a hidratação vaginal, ensinar para ela lidar com esse corpo diferente que ela está recebendo naquele momento e ela se encaixa, ela se dá bem. Então não tem, né? Primeiro eu sempre falo para, né, todas elas, não vai acontecer de você resolver de uma vez só, né? Isso é um processo, assim como sim. na adolescência, você é um adolescente diferente com 12, com 13, com 15, com 16 anos, no seu climatério você vai se redescobrir com 43, com 45, com 48, com 50, com 53. Vai ter realmente mudanças corporais que são desejáveis ou não desejáveis, e aí isso é uma questão muito individual, eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro também. Não tem que ter, né, o discurso de body positive e autoaceitação, ele é muito importante, mas Sim. também respeitar as singularidades e como cada pessoa se vê, não se olhar no espelho e se ver de uma forma que você se deseje, não os outros. Mas também é ruim, então isso também precisa ser falado.
né? Então, Hum. todas essas expectativas, elas estão postas ali na mesa e a gente vai alinhar um plano em conjunto, onde o nosso papel como médico, como médica, é dar informação, é fazer essa orientação das melhores evidências disponíveis possíveis e alinhar com a pessoa os valores que ela tem, os desejos que ela tem, para que a gente possa, né, fazer uma orientação que também seja aceitável para a vida dela. Porque não adianta eu dar uma orientação que para mim é a mais correta e ela não querer seguir nada daquilo, né? Então, eu ouço você falar, doutora, fica tão mais fácil a gente lidar com a menopausa, porque você fala de uma forma racional, como qualquer médica. Os médicos são muito racionais. É pá, 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 pá. E aí, todas essas dores, esses sofrimentos, esses tabus e esse sentimento que a gente parece que sente mais nesta fase da vida, parece que ameniza um pouco, né? Você coloca de um jeito que assim, olha, aqui, está acontecendo, vai acontecer, você tem que lidar de tal forma. O que está pegando mais? Como a gente pode melhorar aqui, ali, ali, ali? Porque é um pouco multidisciplinar, né, Sem doutora? Assim, ela vai ter dúvida, que. sem dúvida. Eu sempre falo que a mulher ela vai ter que se esforçar mais nesta fase da vida e que ela já tem maturidade para isso. É como se, se assim, sei lá, o divino, não sei, fala assim pra ela, olha, você já viveu até aqui, portanto você vai saber lidar melhor com todas. Sabe que você já lidou com tantas outras coisas, então não é possível que você não saiba lidar com tudo isso, né? É uma fase de como se a gente desse fosse uma oportunidade para a gente ver de novo o nosso organismo, olhar de novo, cuidar com mais carinho. A gente larga muito esse organismo, né? Mas você sabe que, assim, apesar de eu concordar que a gente tem uma sabedoria, né, que vem com a experiência, que vem com a idade, por outro lado, esse é um momento onde muitas vezes a gente ressuscita traumas, onde Hum, algumas coisas que a gente viveu na nossa vida vão vir com mais intensidade. Então, não é incomum que mulheres, por exemplo, que sofreram violência sexual em algum momento da vida, hum, inclusive na adolescência, passem pela sua vida reprodutiva ali, né, com essa coisa de ter filho e tal, e deixa isso colocado na caixinha. E na hora que vai, por exemplo, reviver na menopausa uma relação sexual com dor, ela relembre aquele momento e ela resgate isso. Então, ah, tá. assim como na gravidez e no puerpério, a gente pode ter esses momentos de revivência de traumas e de questões, no puerpério, a gente está mais sensível hormonalmente para ter esses resgates na Hum. menstruais e na menopausa e no climatério também. Então, às Também, não. vezes, essa mulher precisa ser acolhida, ela precisa ser abraçada, porque ela vai diretamente associar esse não desejo sexual, essa não vontade de ser tocada com alguma experiência que ela viveu no passado, e aí ela vai dizer o basta dela. E ela vai. Só que às vezes ela não sabe, ela não consegue processar isso, elaborar isso. E aí a gente precisa, acessando, né, esses sentimentos, essas ideias, essas funcionalidades, a expectativa que ela tem, trabalhar isso com muita cautela. Então, ela consegue, muitas vezes, elaborar esses sentimentos na menopausa, no climatério, porque é um momento mais propício, onde ela não tem que se preocupar necessariamente com o outro, porque não tem um bebezinho ali para ela cuidar. Pode ser que ela esteja numa fase que também não tem um adolescente dando problema com ela em casa. Então, ela consegue se olhar mais para si. Veja que aqui a gente está falando de um momento que é muito variado em relação à experiência do que você está vivendo. Sim. Porque se você tiver muitos filhos, né, um monte de gente na sua casa, e que o tempo todo você está se doando, mesmo no seu climatério, mesmo na sua menopausa, você não tem tempo de olhar para si. Então, esses sintomas vão aparecer como defeitos que você tem que corrigir para você voltar ao funcionamento. Mas se você estiver numa situação onde, por exemplo, seus filhos estão indo para a faculdade, fazer intercâmbio, sua casa fica vazia e volta a estar você e seu companheiro ou sua companheira sozinhos dentro de casa e não tem mais a função para esconder como o seu corpo está reagindo, aí o corpo grita de um jeito diferente. E aí você volta a olhar para si de um jeito diferente também. Você passa a ser a pessoa que precisa de cuidado. Já se você tiver, por exemplo, sua mãe e seu pai com uns 80, 70 anos, precisando de ser o cuidador dos seus pais mais velhos, inverte completamente essa A função de lógica. olhar para si. Então, e às vezes tem mulheres que estão vivendo as três situações ao mesmo tempo. Elas têm um filho mais jovem, adolescente ainda dentro de casa, outro saindo e os pais envelhecendo e precisando do cuidado e da atenção delas. Ao mesmo tempo que ela é profissional, que ela tem que continuar trabalhando, que ela tem que continuar sendo uma boa esposa, que ela tem que continuar sendo uma boa dona de casa. Então imagina a sobrecarga que essa pessoa também tem. Porque E quando quando seu ela filho não acha uma médica, desculpa, doutora, mas daí quando ela não acha uma médica, tipo você, o que que ela faz? O que que você aconselha pra mulher fazer? O que que ela deve é fazer? difícil, né, Além de mesmo as assistir pessoas. todas essas lives que a gente tá fazendo, fazer um.
Desculpa que não eu tem tô noção resfriada. assim, da quantidade de mulheres que chegam pra gente, médicos e médicas de família e comunidade, né, no Brasil inteiro, nessa fase da vida, com a demanda de tomar remédio para dormir. Talvez seja realmente a coisa que mais a gente vê. E É. por trás disso a gente chama que existe uma demanda oculta. Hum, Qual é a demanda oculta da vida daquela pessoa, ou as demandas ocultas na vida daquela pessoa que ela está hum, tentando corrigir com uma medicação? E aí a gente abre esse caminho. Quando você tem um médico, que infelizmente, né, médicos e médicas aí, que por defeito da formação, porque realmente a gente fala muito pouco na graduação sobre menopausa e climatério. Sou sim. professora, falei que eu sou professora da universidade. Então a gente tem a discussão sobre ciclos de vida. A gente começa muito falando sobre adolescência, sobre infância, ali nessa parte dos hormônios sexuais, características sexuais, etc., desenvolvimento sexual. Depois a gente passa pela anticoncepção, pelas questões relativas à reprodução, pré-natal e parto. E não chega nem na menopausa, É, porque parece que no parto se encerra. A mulher pós-parto ela já sim. não existe. Muito bom, doutora, exatamente. Eu pariu, deu pro mundo o bebezinho, acabou, ninguém nem olha para você direito. Então, as questões relativas à amamentação, ao que a gente antigamente falava que puerpério nos primeiros 30 dias depois de parir, não tinha mais puerpério. Agora a gente já consegue falar de puerpério até pelo menos os 2 anos de vida do bebezinho, nessa volta ou não da menstruação, entrar ou não numa outra gravidez. A gente começa a abrir espaço para falar dessa mulher pós-parir. Mas a gente aprende e ensina bem até parir. Depois disso, é só rotina, você já percebeu? A rotina é ir lá Sim. para fazer mamografia, Papa Nicolau e fazer a renovação da receita do anticoncepcional. Cadê esse espaço para falar de como é que você tá? Aí algumas pessoas com um pouco mais de habilidade, ampliando um pouco mais esse escopo da saúde da mulher, trabalham com a tireoide. Então, se tiver alguma coisa errada, vai direto na tireoide. Então, a gente vai ver se a tireoide tá. Se a tireoide tá tudo bem, vai fazer a dosagem de vitamina D, que aí é culpa da vitamina D, entende? E aí a Hum, mulher vai sendo vista como partes ou hormônios ou, né, hum. intermediários. Mas pensar como a vida dela está como um todo, como está a satisfação dela. Algumas coisas que vão aparecer na menopausa, elas vão gritar no climatério, mas elas já estavam gritando antes. Por exemplo, essa questão da insatisfação sexual. Mas aí você recalcou, você jogou para debaixo do tapete. Então, colegas médicos e médicas aí precisam realmente se atualizar nesse aspecto. Eu acho que esse clamor que nós mulheres aí de meia idade já começamos a fazer, já tem mostrado que os profissionais eles precisam se atualizar, precisam entender melhor essa fase de vida. Qualquer especialista, tá? Eu acho que hoje não tem mais um especialista que não precisa entender sobre essa fase, porque se vai ser seu anestesista para você colocar uma prótese de silicone, ele precisa entender em que fase da vida você tá, se você usa hormônio ou não para fazer reposição. Ele não tem direito de falar para você numa consulta pré-anestésica de que não vai te dar isso ou aquilo, que você pode ter uma trombose, porque ele acha que terapia de reposição hormonal sempre vai causar maior risco de trombose. Entende? Então, Hum. muitos profissionais das outras especialidades que não acham cuidado necessariamente com a mulher também precisam se atualizar para entender como é que funciona exatamente essa fase da nossa vida. Então, é fundamental que isso aconteça. E, claro, quanto mais eu tenho uma equipe ampliada, né, que Sim. vai junto com o médico, com a médica aí, seja o ginecologista obstetra, seja o médico de família e comunidade, atuar nesse campo, melhor ainda, né? Melhor, né? Nossa, doutora, você falou do remédio para dormir, a gente já falou, né, numa live de sono. Aí essa história de dormir veio em outra live com outra especialidade, na nutrição veio de novo. E aí você falou que a medicação muitas vezes é para ela descansar, para ela falar, não, chega, Paga. Isso. chaga, chega, apaga, eu falei, chega e apaga, juntei as duas palavras. É, apaga porque eu não aguento mais, não é isso? É isso. Mas o que você falou da formação, né? E a gente sabe que tem médicos, médicos, jornalistas, jornalistas, de todas as Claro. profissões, né? Mas é no mundo inteiro, você não tem profissionais que estudam a menopausa em esse período da vida, e agora, porque as mulheres estão gritando e clamando, porque a gente está chegando em fase ativa e necessidade de estar muito ativa e produtiva para ganhar o nosso dinheiro, nossa independência e de repente se livrar de homens que de violência doméstica, enfim, milhões de situações que essas mulheres passam e a gente precisa, não pode estar cansada, destruída e ter uma noite, não conseguir dormir e ter, não pode mais ter isso. A gente precisa entender tudo isso para viver um pouco melhor e conseguir essa tal da longevidade que a gente sabe que a longevidade não é para todos, né? As pessoas não estão envelhecendo da mesma forma. Os recortes sociais são gigantes e a gente precisa trabalhar tudo isso, porque assim, senão vai ser muito difícil para todo mundo, porque vai viver,
vai viver, mas como vai viver? Todo mundo vai ser difícil demais, né? Sim. Não, e tem uma coisa que você falou assim, não só somos produtivas, como a gente talvez, fazendo recorte Brasil, né? No Hum, momento brasileiro. Em 2024, a gente chega com uma produtividade no mercado de trabalho com dinheiro na nossa mão. Porque grande parte das mulheres que viviam a década de 90, elas tinham a produtividade, mas o dinheiro não ficava na mão delas. Tinham sempre um homem controlando esse dinheiro que elas recebiam. Então, hoje, essas mulheres que estão gritando, elas estão falando assim: eu estou pagando. Eu estou pagando o plano de saúde, eu estou pagando a consulta, eu estou pagando o remédio que eu tomo. Então, se eu estou pagando, eu quero um cuidado melhor para mim, direcionado para mim. Você sabe que, né, a gente, na Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, em 2016, criou um grupo de trabalho de mulheres na medicina. E aí, uma das discussões que a gente faz é, por exemplo, quanto as pesquisas científicas elas não têm mulheres representadas em todas as faixas do ciclo de vida. Então, se eu pego um remédio para hipertensão ou diabetes, mas esse remédio ele só vai ser visto com dois grupos, grupos de homens e grupos de mulheres. Sendo que dentro desse grupo de mulheres, eu não separo essas mulheres entre aquelas que tomam ou não anticoncepcional, entre as que estão em determinada fase da vida ou não, que já tiveram a menopausa ou não. Eu não consigo ver as especificidades que essas medicações têm para esse ciclo de vida. Então, não existe uma mulher universal. Não existe uma mulher, entende? Que representa todas as outras. Os homens, também não existe esse homem universal. Mas, pelo menos da parte do ponto de vista hormonal, eles são mais homogêneos em relação às, né? E aí eu tenho grandes faixas de idade, obviamente que eu vou trabalhar nessas faixas de idade. Então, é muito importante que a gente consiga olhar para essa particularidade. E hoje, especificamente, 2024, que bom que a gente tem aí, né, tantas pessoas interessadas, seja no campo da comunicação, seja no campo da saúde, seja no campo da própria antropologia, né, da ciência social, da psicanálise, da psicologia. Cada campo está buscando achar, né, o que pode contribuir nesse sentido. Tudo está perfeito? Tudo já é baseado nas melhores evidências disponíveis? Nem sempre. A gente tem que ter cuidado também. Porque muita coisa está sendo vendida como solução, quando não é. Com certeza, doutor, que eu vejo de absurdo, gente falando absurdo. Não Assim, posso deixar de falar isso aqui. Assim, tenham cuidado com o que vocês procuram, porque não existe uma solução milagrosa, uma solução fácil, uma soroterapia para reverter os sintomas da menopausa, aquelas fórmulas com 50 mil, né, molibdênio, magnésio, fósforo, coisas miraculosas que vai. Não é esse tipo de situação também que a gente está falando aqui, né? Passa muito mais por uma melhoria das suas condições de vida e aí a forma como você vive, não, né? A forma como a gente lida com essas coisas, ela precisa ser compreendida pela gente. É o momento de, mais do que nunca, se apropriar da nossa própria vida, das rédeas da nossa vida, das nossas tomadas de decisão. Algumas tomadas de decisão vão ser muito difíceis de fazer realmente. Mas sabe quando você fica segurando uma corda? Você fica puxando, puxando, você se sente forte às vezes, porque você está conseguindo segurar a corda, mas a sua mão está toda machucada. Então, às vezes, vale mais a pena largar a corda e sua mão ficar boa e bem. Você não precisar sentir aquela dor, sabe? Então, esses cabos de guerra, essas disputas nessa fase da vida, elas têm que ser elaboradas para que a gente chegue bem, aí sim, lá na frente, na terceira idade, para que a gente consiga uma estabilidade emocional, uma estabilidade física, né, que permita que a gente viva daqui para frente, nessa fase que a gente está vivendo da vida, na melhor plenitude possível. Nem sempre vai ser possível por conta de todas as questões socioeconômicas que a gente está falando, esses outros atravessamentos. Mas é a hora que a gente tem aquele chamado, assim, né? Você não vai tomar conta da tua vida agora, só depois lá no bailinho da terceira idade, porque, né? E vale a pena viver essa vida meia boca? vai ser o bailinho com a nave espacial, né? Porque quando a gente, daqui a 30 anos, vai quando tiver no baile da terceira idade, deve ter um carro voador, deve ser meio Star Wars, né? Aquele Né? bailinho do Guerra nas Bailão, vai Estrelas. ser um bailão da terceira idade. Vai ser um bailão. Doutora, antes de terminar, só uma coisa que tem a ver com o que a gente está falando, né? Que é de dividir, às vezes, assim, a indústria farmacêutica que fez muitas vezes, né? Remédios só para. Pesquisou só mulheres brancas, só mulher, né? Então, assim, você não tem pesquisas, né? Das raças diferentes, de idades diferentes, né? Por exemplo, eu não sei, eu não acredito que as mulheres na Ásia, elas dizem que 20% sentem fogacho. Só 20%. Aqui no Brasil, mais de 80% sentem os calores. Será que essas mulheres, elas
Então, elas falam o que elas sentem, talvez a própria cultura delas, elas estejam omitindo o que elas sentem. Então, assim, tudo isso tem que ser estudado, tudo isso tem que trocar informação para a gente entender o que que acontece do lado de lá, do lado daqui, e como uma alimentação pode ajudar, como, não é? Assim, tá tudo conectado aí. Esses recortes e a influência cultural ela é fundamental da gente perceber mesmo, né? Porque às vezes o que eu classifico como um sintoma que é muito ruim para mim, para outra pessoa já não é. Mas às vezes a diferença da percepção do sintoma também está exatamente como você falou, na minha alimentação, no meu conforto, em como esse ambiente me modula para poder falar ou não daquilo como uma coisa que me estressa, como uma coisa que me tira a paciência, né? Que então assim essa modulação ela tem, né, diferentes exercícios e como até o próprio desabafo, né? Esse movimento de mulheres estarem juntas, delas poderem se reconhecer enquanto pares. Isso não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que muitas vezes a gente transfere para um momento pós-aposentadoria essa possibilidade de viver bem. A gente tem uma fase, né, no ciclo de vida que a gente chama de fase de aquisição. Fase de aquisição é quando a gente está trabalhando, quando a gente está pagando faculdade para os filhos, quando a gente está tentando fazer a vida chegar naquele patamar que a gente viu do sonho americano, né, do modelo de família perfeita ideal. No Brasil, muitas vezes a fase de aquisição ela ainda está relacionada a consumo muito específico, por exemplo, ter dinheiro para pagar um plano de saúde, porque não é a maior parte das pessoas que conseguem ter dinheiro para conseguir comprar uma casa ou pagar o condomínio da casa que eu comprei, porque eu comprei até que tem meu apartamento, mas eu já não consigo ter tanta grana para pagar tudo que eu tenho que pagar, o plano de saúde, mais o condomínio. Então, eu já estou querendo vender meu apartamento, mudar para o menor, porque aquele condomínio já não me atende, mudar para um bairro mais distante, entende? Então, esses desafios dessa fase de aquisição, eles hoje se prolongam por muito mais tempo. A expectativa de ter uma aposentadoria, como aquele momento onde eu vou descansar, fazer o meu Acabou. hobby, me dedicar às coisas que eu gosto, está muito lá para frente. Então, eu não posso ficar jogando essa expectativa para o futuro. Eu tenho que tentar olhar como é que eu vou conciliar essas possibilidades aqui, nesse momento agora. E isso tem a ver totalmente com esse turbilhão de sentimentos que vem no climatério. Porque se a gente pensar 50, né? 50 parece metade de alguma coisa, é um marco muito simbólico. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente falava que os 40 são os novos 30, então os 50 são os novos quê? O que vem depois? Então, entende? Porque eu falo que os 50 são 50. Eu vou te falar que são 50 vezes para mim também. Eu fico muito feliz de estar nessa fase da vida e ter a oportunidade de ser uma pessoa da comunicação e de estar vivenciando, eu na pele mesmo, vivenciando sintomas e tudo isso, e poder ser útil com a minha profissão, porque assim, tá aí, tá gritando. Então, assim, às vezes a gente passa por fases da vida e a gente não tem essa necessidade. E existe uma necessidade da mulher, neste momento da vida mesmo, para ter mais informação, para ter reposição hormonal, se ela quiser, no SUS, que tem a lei, ela tá parada, com um monte de gente que tem que votar e não votam, um monte de cara lá no Congresso. Enfim, tá tudo lá, tá tudo parado. Por quê? Porque eles não estão pensando na gente. Obviamente, porque não tem mulher lá suficiente para fazer votar. Então, assim, é isso que nós juntas, assim, cada uma especialidade, a gente vai ter que ir forçando, porque a gente precisa viver melhor. E a gente vai lutar por isso, porque agora a gente tá com a gente não e tá, a gente precisa não tá se bobeando, ver, não. né? A gente também precisa se ver, não só nesse lugar da doença, não só nesse lugar do distúrbio, mas também nesse lugar da felicidade, no lugar de quem se mantém produtiva. Então, as novelas, o audiovisual, né, o cinema, ele precisa contar a história de mulheres que tenham 50, 60, 55 anos e que estão vivendo essas coisas e não deixaram, entende? Porque senão a gente também fantasia. Se o nosso papel na televisão for sempre ser a mãe da família bem-sucedida e a história rolar com protagonismo só do jovem ali dos 20 e poucos anos e sempre terminar com a história da família feliz com papai, filhinho e filhinha, gente, já passamos dessa fase, né? Quem está consumindo esse produto? A gente também precisa se ver nesses espaços, porque isso vai abrir espaço não só para publicidade, mas abre espaço também para informação, para outras dinâmicas que vão fazendo parte da nossa vida. Então, acho que é muito bacana o que você está fazendo, e a gente tem visto, né, outras mulheres também que têm nessa posição, estarem buscando isso, porque é uma mudança cultural. Eu acho que do mesmo jeito que a gente teve lá os anticoncepcionais dos anos 70, fazendo a liberação sexual, de mudanças de hábitos, costumes e valores, a gente passou nos anos 90 por uma questão muito relacionada à questão da epidemia do HIV, né? Que foi mulheres, que a gente antes achava que aquelas mulheres não tinham HIV,
passando a também contrair o vírus, e posteriormente a gente passou a ter pessoas idosas também sendo afetadas pelo Sim, por causa HIV, e não do. tinham campanhas específicas, não tinham comunicação suficiente para essas pessoas. Eu acho que a gente, desse mesmo jeito que a gente deu uma virada, que a gente informou as pessoas, mostrou para as pessoas que isso acontecia, para climatério e menopausa é a mesma coisa. A gente vai ter que fazer essa divulgação científica, fazer essa propagação Sim. de informações de qualidade para que as pessoas tenham as rédeas da própria vida na mão de novo. Maravilhoso. Doutora, maravilhoso. Bom, adorei. Eu sabia que ia ser excepcional. Desculpa de eu não estar podendo também interagir, até porque eu tô com muita dor de garganta. Eu vim falar com médica e Tem que doente, se mas tá tudo. cuidar, tem que se cuidar. É, mas nada como uma maquiagenzinha. Doutora, muito obrigada. Olha, um beijo. Eu tenho Beijo. outras 9 horas da noite, daí 10 a Vai gente lá. termina. E amanhã tem mais, e quinta tem mais, e sexta é o Dia Mundial da Menopausa. Sexta, Beijo, tudo de dia bom. da mãe na pausa, dia do médico também. Então, um beijão aí para todo Dia mundo. 18? Dia 18 é dia do Dia médico? dia do É? médico. Na Olha, meta. é um sinal, hein? Sinal pra vocês. Doutora, muito obrigada, viu? Prazer. Um beijo, prazer foi Tchau, meu. até Muito mais. obrigada pelo convite.